Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 16, no versículo 63. João 16, 63. Diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo estava aqui conversando com seus discípulos e falando com eles, dando a eles nesse momento uma série de orientações sobre como eles deveriam continuar a obra. E o Senhor Jesus já sabia que ele estava sendo tomado pelo Pai, que era chegado o momento dele ir para a cruz e decidir ali na cruz do Calvário, finalizar todo o processo de libertação da humanidade. E essa notícia era uma notícia muito boa para toda a humanidade, mas era uma notícia muito dolorosa para o Senhor Jesus. Imagine você sabendo que o momento da sua morte se aproxima. Imagine você sabendo que o momento da sua tortura se aproxima. Como estaria a sua alma nesse momento? Não era diferente com Jesus. Jesus, ele tinha toda o entendimento do que ele iria passar. Ele sabia o que ele iria sofrer. E ele sabia que ele estava sofrendo por um povo de coração duro, por um povo sem misericórdia, por um povo legalista. E Jesus tinha vivido ali a sua vida inteira no meio daquele povo. E Jesus tinha confrontado os hábitos religiosos de Israel, que Israel estava atado em toda aquela questão farisaica, em toda aquela questão de lei, em toda aquela questão de mostrar de o que se apresenta ser mais importante do que a verdadeira essência. E Jesus estava envolvido com tudo aquilo como um verdadeiro homem que andava na contramão do sistema, como aquele que tudo falava, soava como agressão aos ouvidos de um povo que estava interessado em liderar o seu povo somente para mostrar uma fé. E Jesus, dentro daquele momento, ele diz para os discípulos: a hora da minha partida está aproximando, eu vou para o Pai. E ele para num determinado momento e diz esse versículo para os seus discípulos: eu tenho dito essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições. E os discípulos de Jesus, que estavam ao lado dele, há 3 anos caminhando com ele até ali, sabiam exatamente quais eram as aflições que Jesus tinha passado. Eles foram perseguidos juntamente com Jesus. Eles foram provocados e atacados juntamente com Jesus. Eles conheciam o contexto de vida do Senhor Jesus. Eles sabiam o que eram as aflições do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse para eles: eu sei exatamente o que é aflição. Vocês vão passar por aflições nesse mundo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. As aflições, queridos, são realidades na vida de todo ser humano. Jesus passou as aflições dele. Jesus foi traído, Jesus foi judiado, Jesus foi julgado injustamente, foi torturado, foi para a cruz, morreu. Ele passou todas as suas aflições, mas em nenhum momento das suas aflições Jesus esteve sem a verdadeira paz, que excede a todo entendimento. O problema do ser humano não é passar aflições, adversidades, e muito menos o problema do ser humano é o que está acontecendo para fora da sua vida. O problema do ser humano é o que acontece dentro da sua vida. O coração de Jesus era um coração equilibrado, firmado, estabelecido, focado em um projeto. Nada tirou Jesus do seu foco. E muitas pessoas dizem assim: mas Jesus era Jesus, como se Jesus fosse uma pessoa sem direito de escolha. Jesus, ele teve a oportunidade, o direito de escolher abandonar o projeto.
Quando Satanás veio tentar Jesus naquele deserto, 40 dias passando fome, jejuando, Jesus tinha toda a oportunidade de ceder à tentação. Mas por que o Senhor Jesus não cedeu à tentação? Porque dentro dele, ele tinha convicção da vitória. Por isso ele pode afirmar para os discípulos duas coisas. A primeira, que ele passou por aflições. A segunda, que ele venceu as aflições. E essa afirmação de Jesus, ela não ficou somente com os discípulos, ela atravessou os séculos, as eras, as épocas, e chega até mim, até você. Ei, o Senhor Jesus sabe quais são as aflições que você tem passado. Ele não está indiferente, Ele não está distante, Ele não está fora da situação. Mas o Senhor Jesus também sabe que nele você pode todas as coisas, porque é Ele quem te fortalece, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te põe de pé, é Ele que venceu, que pisou na cabeça da serpente, esmagou o dragão e tem vitória para te dar. O Senhor Jesus te chama para ser corajoso. O Senhor Jesus não quer relacionamento com covardes. E na palavra de Deus está muito bem claro e registrado: os covardes não herdarão o reino dos céus. Muitas vezes, queridos, nós nos portamos como covardes. Muitas vezes a nossa luta não é nem tão grande e nós dizemos que não queremos mais viver. Muitas vezes nós perdemos coisas que não são nem um pedaço do nosso corpo, que é uma coisa material, um monte de lata, como um carro, uma moto, um computador. Quantas vezes eu já vi crente amaldiçoando tudo, porque o computador deu pau e teve que formatar o HD. Oh, vida miserável! Porque o computador deu pau. Você já viu alguém fazer isso? E o pior, será que você já fez isso? Não levanta a mão, não. O que você acha que o Deus, que foi homem, que venceu todas as aflições, pensa de você, quando você tem atitudes tão covardes? A conversa de Jesus é uma só: vitória. A conversa de Jesus é uma só: triunfo. A conversa de Jesus é profunda: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor Jesus não para ante aos desafios da vida. E Ele disse isso para os discípulos, está dizendo isso para você. Eu tenho vos dito essas palavras, para que em mim você tenha paz. No mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Pare de olhar para as suas aflições, querido. Mude o seu discurso. Pare de dizer para o seu Deus o tamanho dos seus problemas. E diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Creia, Ele está em você. Ele mora em você. E em você Ele pode fazer coisas magníficas. Quanto maior é o vale que você atravessa, maior será o grito de glória que você vai dar quando a sua vitória chegar. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Quanto mais tortuoso o caminho, maior será o reconhecimento das mãos do engenheiro dos engenheiros que corrigia a sua rota. Abandone a mente de covarde. Abandone a murmuração. Pare de ter dozinha de você mesmo. Ó céus, ó terra, ó vida, ó casca de ferida. Está tudo terrível para mim. O mundo está caindo ao meu redor. E aí,
Você entra dentro de uma caverna do pessimismo. E os demônios, eles fazem carnaval dentro da caverna do pessimismo. Quando você abre a sua mente um pouquinho para pensar na sua derrota, Satanás entra com uma carreta de opressão na sua mente. E ele não tem misericórdia de você. E às vezes a coisa não está nem tão ruim quanto você pensa. Mas dentro da sua caverna você só vê demônio. Dentro da sua caverna você só vê destruição. Dentro da sua caverna você só vê aflição. Dentro da sua caverna você não vê a paz. E você, por decisão, fecha a porta dessa caverna por dentro. E Deus não quebra essa porta. Sabe por quê? Deus respeita o seu livre-arbítrio. E muitas pessoas dentro das suas cavernas da opressão e do desespero se matam. Destroem o bem melhor que tem na sua vida por pura covardia. Mas se você ousar pelo menos um minuto pensar no melhor, essa porta na hora ela é aberta, uma frestinha desse tamanho de luz. E quando uma frestinha de luz entra nas trevas, pum! As trevas vão embora. Jesus entra e ele diz para você: meu filho, olha o que eu tenho para você. E aí você sai da caverna. E a palavra de Deus é tão intensa que ela me diz assim para você: na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda, 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 aplauda. Ele é digno da sua adoração, do seu louvor, da sua fé. Não peça a Deus para tirar as suas lutas. Não peça a Deus para acabar com as suas aflições. Não, 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 não. Esse dia já está marcado por Ele. E no abrir e fechar de olhos, você vai estar no paraíso junto com Ele. Lá na cruz, estava Jesus no meio, em todo o ápice da sua aflição. À direita, um pessimista, preso na caverna da opressão. Esse pessimista da direita virou para Jesus e disse: tu não és o Cristo? Desce da cruz. O da esquerda não estava preso dentro da caverna. Estava em aflição do mesmo jeito, sim ou não, igreja? Estava crucificado do mesmo jeito. Virou para o outro e falou: homem, tu és louco? Não reconheces o Filho de Deus? Eu e você, por nossos delitos e pecados, aqui estamos justamente, mas esse justo nada fez. Olha a caverna aberta. Ele estava dentro da caverna do mesmo jeito, mas ele estava com a porta aberta. Você está entendendo isso? E aí ele olhou para Jesus e disse: mestre, tem misericórdia de mim. Esse cara não teve noção do que ele fez com aquela palavra de fé. Tem misericórdia de mim. Jesus puxou força de onde não tinha. Já tinha passado mais de 9 horas de tortura, desidratação, sangue indo embora, as maiores atrocidades físicas possíveis e imagináveis. Jesus não tinha nem voz para falar. Jesus encheu o pulmão de ar. Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Eu posso ouvir um glória a Deus mais forte? Um aleluia mais bonito! A conversa com Jesus é na hora. Imagina o que aquele cara sentiu. 2 homens, 2 decisões, 2 respostas: céu e inferno. Da direita, por ali na cruz, e dali para a corrupção foi. Mas o da esquerda, poxa, o cara subiu de mão dada com Jesus, pastor Alessandro. O cara de criminoso passou para principiante do céu.
Imagina a moral que esse cara chegou lá em cima, mão dada com Jesus, batendo papo. Lá estava Davi, lá estava Abraão, lá estava Salomão. Vamos viajar. Jesus, esse cara aí. Quem é esse cara, Jesus? Eu tenho uma história. Eu fui rei, eu fui profeta, eu fiz um monte de coisa. Sem raiva, porque no céu todo mundo é perfeito, não tem raiva. E esse aí, Jesus? Esse aqui estava comigo na cruz. Pecador fez tudo errado, até a cruz. Na cruz, na pior condenação. Aí os profetas, os apóstolos, mas também, né? O cara já estava na cruz. Mas a minha misericórdia é assim. Não importa o lamaçal que você se envolveu. Não importa o buraco que você entrou. Importa que a mão de Jesus te arranca lá de dentro e te leva para o céu. Fique de pé, aplauda o Senhor mais forte. Exalte a Ele. Exalte a Ele. Não importa o tamanho do buraco que você entrou. Deixe entrar uma fresta de luz e Ele vai arrancar você da morte, da angústia, da depressão, porque Ele venceu as aflições. Ele é o nosso Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia.